Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje trago pra vocês um top 10 dos bans alternativos mais poderosos da série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom rapaziada, como é um vídeo um pouquinho longo, trouxe um membro aqui da União 10, que também faz vídeos incríveis aí do Ben 10 pro YouTube, que é o nosso querido Viniverso. Então manda bala pra nós aí, Vini. E fala que é o Vini e é muito bom estar aqui novamente no canal do Luquizinho, dessa vez pra gente falar dos bens alternativos, que é algo sempre bem interessante. E além disso, estamos fazendo um top 10, né, pra gente decidir qual bem alternativo é o mais poderoso. Então, não esquece de apoiar aí o vídeo e também passar no meu canal depois, que é o canal Viniverso, com bastante conteúdo de Ben 10 pra vocês assistirem lá. Então, bora pra essa lista. Então vamos lá pessoal, o Omniverso Ben 10 é enorme, sério mesmo pessoal. Segundo o Derek, em algumas afirmações, ele chega a ser infinito. Isso significa que não só os temas de cada dimensão vão variar, com algumas chegando a ser bastante caóticas, enquanto outras são profundamente tecnológicas. Mas também o nível de poder pode alternar bastante. Por isso, no vídeo de hoje vamos explorar os bans alternativos mais poderosos em ordem crescente. Então vamos nessa. Antes de começarmos a lista, precisamos tirar uma questão do caminho. Os bans alternativos têm ou não acesso a todos os aliens do ban Prime? Pois o Derek fala em determinados momentos que eles têm todos os aliens da série original, sem ressalvas para sequências como Força Alienígena e Supremacia Alienígena. No entanto, ele também acredita que o Ben 23, por exemplo, não tem acesso ao Alien X. Assim como dizem em outros momentos que não sabe se alguns bans alternativos possuem o feedback. Por isso, nessa lista vamos tentar manter aí a imparcialidade, apesar de acreditar que os bans alternativos possuem a larga maioria dos aliens do ban Prime. E o primeiro da lista é o Ben 23. Não me leve a mal, ele é poderoso, afinal ele tem um Omnitrix. No entanto, seu relógio não só lembra a versão protótipo, o que poderia indicar o menor nível de poder indiretamente, uma vez que presume-se funções a menos e erros no funcionamento do dispositivo. No entanto, essa nem é sua principal desvantagem. Ele tem apenas 13 anos de idade segundo o material oficial da produção, o que significa que seu tempo de experiência com o Omnitrix é bem menor que o de outros usuários mais velhos, por assim dizer. Além disso, a arrogância que ele inicialmente apresentava e que foi em partes corrigida pode ainda ter influência sobre sua personalidade, o que é um fator de desvantagem. Sim, o relógio do herói talvez contenha a maioria, se não todos os aliens do Ben Prime, como provavelmente é regra geral para os meus alternativos, como foi explicado anteriormente. Mas considerando que se trata apenas do protótipo e ele já tem esse grande arsenal, então é possível imaginar que o mesmo é verdadeiro para outras versões alternativas. Então o arsenal de aliens do relógio do herói de fato não abre grande vantagem para o Ben 23, então por isso colocamos ele em 10º lugar. Em nono lugar aqui rapaziada, temos o Benzarro, um ban alternativo que se mostrou bastante eficiente enquanto alienígena, apesar de ser zumbi bem lerdo na forma base. Ele demonstrou na série alguns aliens do sistema Nur, como o Snareo e o Frank Strike. No entanto, sabemos bem, por confirmação do Derek, que seu arsenal não para por aí. Mas é claro, temos as declarações que levam a entender que os bans alternativos têm os mesmos aliens do ban Prime. Mas para além disso, temos a menção direta de algumas formas para o Benzarro, como o Rat e o Blox. Sabemos também que, caso o Benzarro se transforme em uma espécie que não seja do sistema Nur, a transformação acontece de maneira zumbificada. E aí que entra algo interessante. Tudo bem, aliens de carne e osso simplesmente ficariam cheios de remendos e carne apodrecida, mas em um alien que não é do sistema Nur, mas também não é de carne e osso, como o Ultra T, por exemplo, vai. E se o Benzarro se tornasse ele? A resposta para essa pergunta vem na forma de uma arte do Derek, que mostra que o design do Ultra T do Benzarro é bem semelhante ao do Malware. Mas claro, não é o Malware final. Mas se isso significar que o Ultra T do Benzarro tem os poderes do Malware, nada o impediria de conseguir evoluir cada vez mais. E vou além, se o Ultra T do Benzarro tem os poderes do Malware, ele seria ainda mais forte que o próprio Malware, o vilão que matou o feedback. Isso porque ele seria uma versão ápice do Ben 10. Daí, podemos dizer que o Benzarro teria acesso a aliens. Versão imperfeição perfeita, digamos assim, né? Imperfeição pois são quebrados, ou incompletos, como o próprio Malware, mas perfeitos por serem versões ápice. Ou seja, a melhor versão possível de uma criatura distorcida. Esse termo imperfeição perfeita chega inclusive a ser usada pelo próprio Derek, ao descrever o gigante do Benzarro. Além disso, ele ainda possui de bônus uma transformação exclusiva, o Arcfang Zarro, feita pelo Derek após o fim da série,
que nós consideramos canônica. Essa forma possui poderes de fogo do inferno, que presumivelmente o garante um nível de poder maior do que a do Chama. Se ele é tão poderoso assim, por que está em nono lugar? E simples, a eficiência do Banzarro parece só ser mantida quando este está transformado. Na forma humana ele parece ter uma mente degradada, comportando-se de fato como um zumbi. Além disso, apesar do design do traje do Banzarro ser quase idêntico ao do Malware, é possível que o Derek tenha confirmado que os poderes dos aliens do Banzarro não mudem. Isso porque, ao responder uma pergunta sobre um sectoide do Banzarro, ele afirmou que ele não acha que os poderes mudem. Se isso se refere apenas a um sectoide ou aos aliens do Banzarro no geral, não se sabe, já que a frase ficou ambígua. O que sabemos com certeza é que dá para interpretar de duas maneiras. Tanto que o traje do Banzarro tem a imperfeição do Malware que soma no poder, e a perfeição de ser uma forma ápice, como também dá para interpretar que apenas o design dele vem do Malware, com os poderes permanecendo iguais. Podemos dizer que mesmo que o Ultra T do Banzarro não seja especial, ele no mínimo tem um Ultra T normal ápice, o que já é um grande poder, é claro, mas apesar das ressalvas, isso tira muitos pontos do seu nível de poder, e por isso, mesmo com transformações tão ápices, o Banzarro fica em nono lugar. No oitavo lugar encontramos o Bem Irado. O Bem Irado atualmente está preso, mas um passado recente foi ditador da Terra de sua dimensão. Com uma energia extremamente intimidadora e violenta, o Bem Irado não pega leve na agressividade e parece ser bastante sádico. Quem sabe o que ele chegaria a fazer se Ben 10 não fosse uma série infantil, não é mesmo? O Bem Irado não tem vantagem das imperfeições perfeitas do Banzarro, mas ele tem uma mente totalmente funcional, exceto pelos seus surtos de raiva, na forma humana. Além de presumivelmente possuir um arsenal de aliens semelhantes ao de Ben Prime. Não sabemos se isso garante vantagem em batalha, mas seus aliens possuem armaduras com espinhos, que talvez aumentem sua capacidade de defesa e causem dano aos inimigos que o atinjam com golpes corpo a corpo. Além disso, mesmo se não considerarmos a afirmação do Derek, o Bem Irado já apresentou o Gigante, que é uma das formas mais poderosas de toda a série, merecendo com toda certeza o oitavo lugar na lista. E agora que a chapa começa a esquentar. Bem Malvado em sétimo lugar. Mas espera aí, qual é o diferencial dele? O Bem Irado tem armaduras intimidadoras e prontas para o combate. O Banzarro tem imperfeições perfeitas. Mas e o Bem Malvado? A vantagem dele não é tão aparente. Por ser uma versão bem menos modificada do Ben Prime, é de se esperar que ele tenha acesso a todas as formas da versão original, mesmo se a gente não for levar as falas do Derek em conta. Isso possivelmente incluiria o Alien X, mas mesmo que esse não seja o caso, mesmo que o Ben Prime tenha mais aliens que o Ben Malvado. O Ben Malvado lidera as versões alternativas malignas do Ben. Mesmo que a gente não some o poder dele com os seus capangas que trabalham para ele, o Ben Malvado já demonstrou ser extremamente astuto pelas suas capacidades de coordenação de grupo, uma vez que ele teve coragem de ameaçar a vida de um Ben inocente sem meios para se proteger, que seria o Ben sem relógio. O Ben Malvado possui uma eficiência similar, se não igual à do Ben Prime, e por isso está em sétimo lugar. Em sexto lugar, temos aquele que juntou os vilões para a Guerra de Todas as Terras, o Ion. Para quem ainda não sabe, sim, o Ion é um bem alternativo como foi revelado no episódio Ben 10.000 Retorna. Ele já teve um Omnitrix, mas algo horrível aconteceu com seu relógio. No final do dia, ele reaproveitou a sucata do Omnitrix nos seus equipamentos, tornando-se ainda mais poderoso. Ion possui uma forma avançada de cronocinese. Com jatos temporais que causam dano ao oponente, Ion combina suas habilidades que permitem viajar entre dimensões e pelo tempo com dispositivos como sua lâmina de energia, tornando-se uma grande ameaça ao cosmos. Ele chegou ao ponto de conseguir reunir um exército de bens alternativos, bem maior que o de Omniverse inclusive, para combater o próprio bem supremo. Seu poder rivaliza até mesmo do professor Paradoxo, que entrou em guerra com os próprios Sapiens Celestiais, já que ele conseguiu prender seu grande adversário e quase roubou o Crononavegador. Ion é extremamente poderoso e por isso garante o sexto lugar. Agora em quinto lugar temos possivelmente a escolha mais polêmica de toda a lista, o Albedo. Claro, sabemos que o Albedo é uma pessoa diferente. Se formos seguir a risca, ele não é um equivalente do Ben no espaço-tempo, mas ele tem a genética do Ben e pode se transformar, além de ser extremamente poderoso. Mas de onde vem todo esse poder? Para começar, uma ressalva, ele tem um arsenal bem menor que os outros Bens. Isso porque ele não tem o Omnitrix propriamente dito, mas apenas os aliens que o Ben tinha desbloqueado durante a supremacia alienígena. No entanto, isso também se mostra como uma vantagem, já que ele se transforma naturalmente. Bugs, defeitos ou até interferências do Omnitrix não afetam, já que ele, bem, não tem o Omnitrix, né? Mas é claro, ele precisa de uma ferramenta estabilizadora para se manter transformado,
mas é de se imaginar que esse dispositivo seja 1000 vezes mais simples que o Omnitrix de fato, e portanto menos suscetível a falhas. Para reforçar o poder do Albedo, devemos lembrar que ele é o único Ben alternativo, com exceção do Ben Supremo, que ao final de Omniverse ainda tem formas supremas. Se somarmos isso com a declaração do Derek, que os Supremos podem evoluir indefinidamente, ele se torna basicamente uma máquina de morte imparável. Tanto que ele de fato, junto com o Kyber, deu uma porrada no Bell, e só perdeu pela sua arrogância, prepotência e ajuda dos encanadores. No entanto, apesar disso tudo, o Albedo ainda tem falhas de personalidade impulsiva que prejudicam, além de precisar de seu estabilizador para usar as formas supremas. O que coloca atrás do Ben Prime. Em quarto lugar temos a versão original do Ben. Claro, ele não é um Ben alternativo justamente por ser a versão a partir da qual as linhas do tempo se ramificam, mas seria um pecado deixar a versão principal do Ben de fora da lista, não é? Vamos ser diretos, o Ben Prime não precisa de introdução, ele é a versão que acompanhamos por toda a série, afinal de contas. No entanto, valem algumas ressalvas. Primeiro, apesar de fato possuir um arsenal completo confirmado, já que os outros bens têm aliens em relação a ele, usando-o como ponto de referência, ele não possui aliens criados pelo Derek após o fim de Omniverse. Isso inclui, por exemplo, o Atfin de Zarro, que foi mencionado mais cedo no vídeo. Além disso, ele não possui nenhuma gimmick ou mecânica especial em suas transformações. Ao final de Omniverse, ele não tem mais Supremos, Scourge e muito menos imperfeições perfeitas ou Omnikicks. Por isso, seus aliens são ápice, mas formas base. Ainda assim, ele tem o controle do Alien X. Não dá pra não colocar ele na lista. Mesmo sem o Alien X, o Ben Prime demonstrou uma capacidade de adaptação e planejamento tão intensa que ele derrotou até mesmo o Maltruant, a ameaça suprema para o universo, talvez até multiverso. Por isso, Ben Prime merece muito o quarto lugar. Agora vamos entrar nos melhores dos melhores. Em terceiro lugar temos o Ben 10.000. E calma, ainda não é o Ben 10.000 que você provavelmente está pensando. Estamos falando do Ben 10.000 da série clássica. E sim, ele também não tem nenhuma mecânica especial de transformação, mas sua maturidade significa que ele não vai relutar em descer a porrada no vilão da maneira mais grotesca possível. Além disso, seus aliens aprimorados com nanotecnologia, sem sombra de dúvidas, o garantem uma vantagem no campo de batalha. Não podemos esquecer também, é claro, dos anos de experiências como super-herói, que garantiam um prestígio gigante ao ponto de ter uma estátua gigante em sua homenagem. E não é piada, né? Essa versão do Ben 10.000 não é a mais poderosa, mas sem sombra de dúvidas merece o terceiro lugar. Em segundo lugar temos o Ben Supremo. Sabemos muito que ele é bem odiado por alguns fãs, que não gostam do fato dele conseguir o poder do Alien sem se transformar, mas se analisarmos friamente a situação, vamos perceber que de fato isso é uma vantagem em batalha. Se ele ganha os poderes sem se transformar, quer dizer que ele só tem os poderes e não as fraquezas, portanto, ele pode ter a inteligência de uma cinzenta sem ficar indefeso, ou a respiração subaquática do aquático sem ficar seco quando longe da água. Para intensificar esse absurdo de poder, ele ainda tem as formas supremas. Sim, ele conseguiria, por exemplo, virar o Atômico Supremo sem ter nenhuma das fraquezas daquela que é possivelmente a forma mais arrogante do Omnitrix. Se ele tiver o Alien X, alien que ele não demonstrou ter, mas provavelmente tem sim, é bem possível que ele se torne o ser mais poderoso da existência e nem mesmo tenha que lidar com as múltiplas personalidades. Ele ganha os poderes, não o alien inteiro, afinal de contas, não é? Agora, em primeiríssimo lugar, temos aquele que é sem sombra de dúvidas a criatura mais perigosa do multiverso Ben 10. E sim, não tenho dúvidas de que ele venceria toda a espécie em Sábio Celestial, Naligianos e Contumélio juntos se quisesse, usar seu potencial ao máximo sem restrição morais. O Ben 10.000 de Omniverse, através do Bio-Omnitrix, tem um arsenal completo do Ben Prime, controle mestre e a incrível capacidade de criar fusões. Esse negócio consegue fundir o Atômico, segundo o alien mais poderoso do relógio, com o Alien X, o alien mais poderoso do Omnitrix. Se formos considerar que o Derek já disse em mais de uma ocasião, essa fusão, o Atômico X, possui os poderes do Alien X, sem as desvantagens que vêm junto com a forma Sábio Celestial. Na hipótese que minimiza o nível de poder, ele é um atômico com poderes extras e controle mestre. Na hipótese que maximizava o nível de poder, ele é um ser onipotente sem limites. O Duncan Roleal, co-criador de Ben 10 e integrante da Man of Action, afirma que as fusões com o Alien X não são mais poderosas, ele só tem uma fração de seu poder. Preferimos acreditar nessa tese. O Atômico X sendo um atômico com poderes cósmicos, fato é que mesmo assim ele seria a fusão mais poderosa de todas e venceria qualquer alien, incluindo os Supremos, exceto o Alien X, pois o Atômico X é a fusão do segundo alien mais poderoso com o primeiro.
O Ben 10.000 de Omniverse também consegue criar fusões mais óbvias, por assim dizer, como o 4 Normossauro, que tem a força muscular somada do Normossauro e 4 braços. As fusões do Bio-Omnitrix, seu relógio, são criadas intencionalmente com uma tecnologia refinada criada por versões ápices dos aliens mais inteligentes do Omnitrix. É dito pelo Derek que o Ben 10.000 iluminou-se para construir o Bio-Omnitrix. As fusões do Bio-Omnitrix não têm um desequilíbrio das fusões do clássico. Então, se formos levar as confirmações do Derek em conta, em alguns casos elas teriam os poderes somados dos dois aliens que estão sendo fundidos, e apenas as fraquezas que são comuns a ambos os aliens. Vamos supor que um alien tenha fraqueza contra o fogo e o outro não. A fusão entre esses aliens provavelmente não teria fraqueza contra o fogo na fusão do Bio-Omnitrix. Se formos além, dá para explodir a mente mais ainda. Como o Bio-Omnitrix não foi criado com o propósito de entender como a outra espécie se sente, mas como algo divertido para o Ben, tanto que é confirmado que o Azimuth acha o Bio-Omnitrix bobo e apenas gosta do Ben estar se divertindo de novo. E dispositivo de combate ao crime pelo Ben 10.000, é de se imaginar que ele não teria restrições embutidas aos Supremos. E sim, é justamente isso que vocês estão pensando. Não preciso dizer mais nada, né? Fusões supremas. Mas isso é apenas especulação. No mais, sabemos que as fusões equilibradas e Atômico X fazem o Ben 10.000 de Omniverse o mais poderoso. É confirmado que ele também pode virar um único alien caso queira. Basta usar um bracelete do Bio-Omnitrix só. Logo, ele poderia virar o Alien X puramente. Aí embaixo segue a lista de algumas fusões extremamente poderosas que ele poderia virar e que são confirmadas pelo Derek. As artes são feitas por fãs, exceto pelos dois primeiros aliens que vamos citar. XLRG, a fusão entre o XLR8 e o NRG. O que você ganha quando mistura uma transformação super rápida com outra com poderes de energia radioativa. E bem, essa fusão nunca teve seus poderes oficialmente descritos, mas se formos pela lógica que o Derek defende, em que as fusões têm poderes somados das duas formas bases, ele poderia emitir jatos altamente radioativos, correr em alta velocidade, além de ter tempos de reação sobre-humanos. Mas se formos um pouco além, podemos especular o que aconteceria se o poder de um alien interagisse com o outro. E aí, como seria isso? E bem, nesse caso, poderíamos imaginar que a velocidade do XLRG seria exponencialmente maior do que a do XLR8 comum, uma vez que a energia radioativa poderia ser utilizada para energizar a energia cinética de sua corrida. E cara, isso seria incrível. Vale ressaltar que a arte desse alien foi feita oficialmente pelo Thomas Perks. Em seguida aqui temos o Gravadáctilo, a fusão entre o Astrodáctilo e o Gravatac. Assim como no caso do XLRG, não temos detalhes de seus possíveis poderes oficialmente, mas podemos especular que ele poderia voar, criar armas de energia, disparar jatos de energia da boca e possuir uma forma avançada de girotelecinese. Como assim girotelecinese? E bem, seria a capacidade de mover objetos por uma força de campo sem necessariamente tocar neles usando a gravidade, que é justamente o principal poder do Gravatac. Agora podemos imaginar outras coisas interessantes. O Gravatac já demonstrou ser capaz de criar um campo gravitacional ao seu redor, uma órbita por assim dizer. E se essa órbita for forte o suficiente para manter os jatos de energia presos? Ele poderia criar uma barreira de energia laser danosa aos inimigos ao seu redor. Não é o bicho pra brincadeira não, rapaziada. Assim como no caso do XLRG, a arte desse alien foi feita pelo Thomas Perks oficialmente, mas nunca apareceu na série. Em seguida aqui temos o Alien P, a fusão entre Alien X e o pior. É claro, se formos levar a risco que o Derek fala, ele seria basicamente o Alien X, só que menor e sem múltiplas personalidades. Ainda assim, mesmo que você não acredite que os poderes das fusões são somados em relação às formas bases, podemos no mínimo dizer que ele teria uma resistência cósmica. O pior, na forma base, já é quase indestrutível. Imagina se a gente misturar com a resistência do Alien X. O bicho teria uma defesa impenetrável. Além disso, o Derek diz que o Alien W tem receptores de dor cosmicamente amplificados, o que poderia ser uma fraqueza se a gente interpretar que ele sentiria mais dor. No entanto, não sabemos se o cosmicamente amplificado é no bom ou mau sentido. Podemos significar que a sensação de dor é atenuada. De qualquer forma, não se sabe se isso se trata de uma piada ou se o Derek realmente estava falando sério. Em seguida aqui, rapaziada, temos o Nano Gigante, a fusão entre o Nanomech e o Gigante. Podemos imaginar que ele poderia lançar lasers tanto de bioeletricidade quanto de jatos cósmicos. Talvez ele possa até mesmo lançar um único tipo de ataque que combine tudo numa espécie de eletricidade cósmica. Isso tudo sem notar a super velocidade do gigante. Em questão de aparência, o Derek diz que ele seria do tamanho de um ser humano. Ainda assim, ele poderia diminuir à vontade. Essa fusão é interessante, pois ela seria uma tripla fusão, já que o Nanomech já é metade humano e metade nanochip. Portanto, o Nano Gigante seria 25% nanochip, 25% humano e 50% Toguster. E por último aqui, rapaziada, para finalizar, temos o Spantodust. A fusão entre o Spantoid e o Peskdust teria uma capacidade ofensiva gigante. Ele poderia imobilizar os inimigos com seu rosto tenebroso, ao mesmo tempo em que prepara um jato de sono para colocá-lo para dormir.
poderiam invadir o sonho de seus inimigos, como o Pesca Dust faz, e assombrá-los. Talvez aí essa fusão funcionaria com Fred Krueger, o vilão dos filmes de terror. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Lukezinho pela participação. Então foi bem legal falar dos bestos nativos e ranqueá-los aqui pra gente decidir qual deles é o mais poderoso, afinal. Então é claro, se vocês tenham gostado também, e não se esqueçam de eu passar no meu canal que vai estar aí pra vocês acessarem, canal Viniverso, pra vocês assistirem vários vídeos de Ben 10. Então deixem nos comentários também a opinião de vocês sobre essa lista aqui, e é claro, um like que também ajuda bastante. Então mais uma vez eu agradeço e tchau! Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, outros top 10 aí que vocês querem encontrar aqui pro canal. E também se inscreva aí no canal do Vini, que vai estar aí na descrição. Também me siga no Instagram, que também vai estar aí na descrição. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! No céu eu vim para te ajudar, então podem se ajoelhar. Meus pés serão meus fiéis, eu consigo ser bem mais do que consumiu o meu coração. Você é o primeiro pensador que esse relógio criou.